vamos conversar sobre crianças, primeiramente, sempre, sem contos. A ideia, a colocação, vamos entender o que está acontecendo, entender as nossas responsabilidades e o que nós ouvimos em termos de mídia, em termos de psicólogos, o que é uma criança índigo. A partir dos anos de 1972, começaram a aparecer crianças extremamente irrequietas, crianças que começaram a dar muito trabalho aos professores, aos pais, e os psicólogos, os cientistas, todos aqueles que lidam com pedagogia começaram a estudar e verificar essas mudanças comportamentais num grande número de crianças. E um casal de americanos, de psicólogos, ela vidente, começaram a estudar essas crianças e viram que essas crianças tinham uma aura, uma coloração na aura azul, azul índigo, como a calça jeans. E aí eles começaram e denominaram de crianças índigos e passaram a estudar essas crianças, daí vem o termo índigo, azul da aura dessas crianças. Nós vamos ver nos livros de Divaldo Franco, que são psicografias de Joana de Ângeles, uma explicação em relação à transição planetária. No livro Transição Planetária, nós vamos ver a colocação de que a Terra, a cada 26 mil anos, o nosso sistema solar, ele dá uma volta completa no sistema de Alcione, ou como diz Divaldo, Alcione. É um outro sistema e nós entramos a cada 12 mil anos num cinturão de fótons desse sistema. Nós vamos ver nas publicações chinesas, nas publicações astecas, nós vieram o conhecimento até nós. Nós vamos ver em várias culturas esta colocação das mudanças que ocorrem a cada 26 mil anos e a cada 12 mil anos. Esse cinturão de fótons, como a Terra faz este giro, a Terra não, né? Nosso sistema solar faz esse giro nesse sistema de Alcione. Ele entra duas vezes nesse cinturão de fótons. A cada mais ou menos 12 mil anos se entra nesse cinturão de fótons. A nossa Terra entrou justamente na década de 70. 72 estávamos entrando nesse cinturão de fótons. E em 2012, nosso planeta estava mergulhado neste cinturão de fótons. Então vamos entender, existe coincidência? Não. Existe a lei do progresso. Existe um crescimento e uma mudança para nós encarnados e para o nosso planeta, o nosso sistema solar, que também está em desenvolvimento. Então, a partir dos anos 70, mais ou menos exatamente essa data que nós começamos a entrar no cinturão de fótons, 1972, começaram a vir muitas crianças, muitos espíritos índigo com essa aura azulada. Eles nunca vieram antes? Vieram, mas eles vieram em quantidades pequenas. Desde que o mundo é mundo, todos aqueles que trouxeram mudanças tecnológicas, todos aqueles que trouxeram mudanças na música, na filosofia, nos pensamentos, nas artes, eram espíritos índigos. Nós tivemos Leonardo da Vinci, nós tivemos Sócrates, Platão, nós tivemos uma série de espíritos aqui encarnados que vieram com essa colocação de mudar, com essa colocação de trazer o conhecimento. Então, o que nós precisamos entender é que a partir de 72, mais ou menos, da década de 70,
esses espíritos começaram a encarnar na Terra num número muito maior até então conhecido. Eles começaram a vir aos milhares para a Terra. E por isso que o sistema de ensino, os professores, os pais entraram a partir da década de 80 com esses estudos por essas crianças serem tão diferentes. O que nós precisamos entender na prática? O que nós precisamos saber da nossa responsabilidade como pais e avós? Por quê? Porque o espírito índigo, esse espírito que vem, é um espírito mais evoluído tecnologicamente. Ele é mais evoluído nas artes, ele é mais evoluído na música, ele é mais evoluído nos pensamentos, nas ideias. Ele não é mais evoluído moralmente. Então, todos essa leva de espíritos índigos que chegaram à Terra a partir de 72, a partir dos anos 80, 90, eles vieram aos milhares, e aí nós começamos a identificar na psicologia, na ciência, na pedagogia, uma síndrome, que é a de TDA-TDAH, que é transtorno de déficit, transtorno de déficit de atenção. Me fugiu a palavra. Transtorno de déficit de atenção e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que aconteceu? A família, os pais, os professores, começaram a receber aquela leva enorme de índigos e não sabiam o que fazer com eles. Por quê? Porque o índigo, ele tem uma certeza do conhecimento que ele tem. O índigo tem a certeza do conhecimento que ele tem. Ele é um espírito mais evoluído. Ele sabe que veio para a Terra para trazer e fazer diferença. Só que ele precisa da família, ele precisa do núcleo familiar, ele precisa dos pais, do núcleo da família, seja pai, seja mãe, seja pai e mãe, seja dois homens, seja duas mulheres, seja um homem e uma mulher, avós. Ele precisa do núcleo familiar para ajudá-lo a ter um desenvolvimento moral. Ele precisa dessa assistência para isso. Quando a Terra, nos anos 80, anos 90, nós já estávamos com índigos com quase 20 anos. Então, toda a psicologia, toda as escolas, todos os psicólogos já estavam voltados por esse estudo que a partir dos anos 75, 78, 80 começaram a incomodar todo mundo. E o que acontece, infelizmente, no nosso planeta, quando as mudanças chegam, quando as coisas começam a ocorrer? Infelizmente, o nosso planeta, dominado pelos nossos irmãozinhos instigantes, eles procuram fazer com que essa energia, com que essas mudanças se minimizem, e elas têm muita dificuldade de chegarem, de acontecerem. E o que aconteceram com esses nossos primeiros índigos, que chegaram, e com alguns ainda hoje, porque eles estão vindo aos milhares? Se inventou a droga da obediência, que é a Ritalina. Essas crianças começaram a ser classificadas com esses déficits de atenção, de hiperatividade. Os pais começaram a drogá-las, porque não deixa de ser uma droga. No nosso planeta, a indústria que mais ganha dinheiro é a indústria farmacêutica. Temos que parar para pensar. São eles que mais lucram e que mais ganham dinheiro no planeta inteiro. Eles desenvolveram uma droga para que essas crianças que têm uma hipersensibilidade, essas crianças que têm uma capacidade de entendimento, de telepatia, de conhecimento, que estão vindo para trazê-las, sejam completamente
apáticas. Através desses remédios de obediências, esses espíritos ficaram completamente adormecidos e eles, de uma certa forma, perderam um pouco desta vitalidade, desta energia que eles têm por serem espíritos índicos. E hoje nós temos esses primeiros índicos fazendo diferença, porque eles hoje estão com em torno de 46, 47, 48 anos. E nós estamos vendo a diferença no mundo daqueles que não aceitam as coisas como estão, que não aceitam a corrupção da forma que ela era, que não aceitam a falta de ética como estava acontecendo. São esses espíritos que já estão mais adultos hoje. E uma grande maioria deles não pôde e não pode se manifestar. E alguns que estão ainda conosco aqui, todos eles índigos, estão sendo adormecidos ou estão sendo tolhidos por nós, pais, avós e professores, porque estamos drogando essas crianças para que elas sejam submissas e sejam obedientes, ou seja, não sejam aquilo que elas são. O que acontece com o índico quando começa a ficar adolescente e ficar adulto? Quando se diminui essas drogas da obediência, porque já passou aquele período, os pais já estão mais tranquilos porque o filho não está dando mais trabalho, o professor está mais tranquilo porque o aluno não está dando mais trabalho, os avós estão contentes porque o neto não está dando mais trabalho, mas eles estão tolhendo, podando um espírito enorme, criativo, com uma energia muito grande. Ele, quando adolescente, começa, essas drogas não são mais necessárias, elas são tiradas. Só que o nosso cérebro, ele é adestrável. E ele foi adestrado nessas crianças índicas que sofreram este abuso de serem drogadas para conviver com a droga. Serão adolescentes drogados. Eles não terão como fugir da droga, porque os pais, os mestres, os médicos os colocaram na droga ainda quando crianças, porque não quiseram assumir a responsabilidade de educá-los, a responsabilidade de amá-los, a responsabilidade de entender a diferença e de que nós, que não temos esse conhecimento e essa vibração, nós que somos de uma geração completamente de vaquinhas de presépio, não soubemos assumir, entender, ajudar, educar e amar esses seres superiores que vieram para cá para fazer a mudança. E eles estão vindo cada vez mais, aos milhares. E as drogas estão aumentando cada vez mais de venda, e os psicólogos e os médicos estão colocando cada vez com mais facilidade essas drogas nas casas. Nós temos que parar para pensar. Nós temos que analisar a nossa responsabilidade, principalmente nós espíritas. Nós vamos ver vários livros do mundo todo de psicólogos, médicos em relação aos índicos. Isso não é uma colocação espírita ou religiosa. Isso é uma colocação de transformação de planeta. Todas as casas que têm crianças sentem ou sentirão a dificuldade que é lidar com um espírito índigo. Porque pura e simplesmente ele não aceita a autoridade que não lhe seja explicado o motivo daquilo que lhe está sendo colocado para ser feito. Ele não aceita a autoridade hipócrita. Ele tem uma facilidade telepática de comunicação, ele sabe quando o adulto está mentindo. Ele sabe quando estão colocando alguma coisa para ele que o adulto não acredita. Ele sabe que o adulto está querendo manipulá-lo, e ele, na sua força e na sua inteligência, ele inverte, ele manipula. Ele manipula o pai, a filha manipula o pai, o filho manipula a mãe. Os dois juntos manipulam os avós. Aí nós vai criando um exército de manipuladores. Os pais, por quererem agradar aos filhos, começam a criar reizinhos e tiranos que a escola não suporta, o professor não aguenta, os avós não aguentam, ninguém aguenta, porque você pega um ser inteligente
e coloca para ele que ele já é inteligente, ele já sabe que ele sabe mais, ele já sabe que ele tem uma bagagem maior. Aí você coloca para ele que ele é o dono da casa, ele é o dono do mundo. Aí ele vira um reizinho, um tirano. A nossa obrigação com os nossos filhos, sejam eles índigos ou não, é de educá-los, é de prepará-los para a vida, é de prepará-los para o mundo, é de torná-los cidadãos de bens. O número de índigos que viraram serial killers, matadores, frios, o número de crianças, principalmente que foi estudado na Escócia, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, que atiraram, que mataram pais, que mataram colegas, tinham a aura azul, eram índigos. Por quê? Porque aquela inteligência, aquela força e aquela energia não soube ser manipulada da forma correta, porque ela precisa de amor, ela precisa de compreensão, ela precisa de limites, ela precisa digamos assim, ela precisa de determinações, de barreiras, de normas, ela precisa de hierarquia. Nós, pais e avós, não recebemos os nossos filhos e os nossos netos para sermos amiguinhos deles. Nós somos educadores. Nós temos a responsabilidade de prepará-los. Nós temos a responsabilidade de educá-los. Nós temos a responsabilidade de dar limites, de impor regras, de mostrar para eles que eles estão numa família que eles escolheram. Nós espíritas sabemos que as crianças escolhem os pais e os pais as aceitam. Quando nós aceitamos nossos filhos, nós aceitamos a responsabilidade de ajudá-los no resgate kármico, na obrigação, no roteiro que eles assumiram junto a este planeta para a encarnação deles. É muito mais difícil criar uma criança índigo? É muito mais difícil, porque com ela nós temos que argumentar. Eu não posso dizer não, é não, por que não? Não pode. Eu não posso colocar para eles, eu não quero, não faça isso, faça aquilo. Eu tenho que usar todo o meu processo de argumentação. Eu tenho que mostrar para eles que aquilo que eu estou passando para eles é verdade. E aí vem o exemplo. Se nós juntarmos a hipocrisia, se nós juntarmos o desmando, se nós juntarmos a ociosidade, se nós juntarmos a falta de tempo, principalmente que as redes sociais estão tirando de pais, educadores e avós, tios, nós vamos montar uma bomba relógio que já anda explodindo em alguns lugares, de espíritos que pelo desamor, pelas drogas, que eles são colocadas desde uma tenra idade, quando ninguém consegue lidar com eles, nós vamos colocar bombas em vez de estrelas luminosas, que é o que eles vieram fazer. Então o que eu estou colocando aqui, gente, o que eu estou passando, não é uma ideia, o que eu estou passando aqui é uma responsabilidade que nós todos temos com as crianças que estão à nossa volta. Todos nós temos na nossa família um número enorme de índigos. Nós estamos em 2018, eu estou falando da vinda dos índigos desde 72. E este número aumentando cada vez mais por causa da transição planetária. Os grupos farmacêuticos e as empresas farmacêuticas criando novas drogas, aumentando a venda destas drogas que são chamadas de drogas de obediência.
Então, cada pai, cada mãe, cada avô aqui tem que parar para pensar se o seu neto, o seu filho, se o seu aluno está sendo drogado e você está ali dando graças a Deus porque ele ali apático não está te dando trabalho. Quando nós aceitamos esses espíritos diferenciados para estarem sobre o nosso comando, nós aceitamos a responsabilidade que esses espíritos estão aqui para modificarem a terra. E nós temos que auxiliá-los no propósito que aqui eles vieram. Isso é responsabilidade nossa, adultos. Nós temos para com eles uma responsabilidade imensa, porque nós temos que aprender com eles quando eles estiverem adultos. Nós não temos que aprender com eles enquanto eles são crianças. Então agora nós temos aí uma moda. Ah não, meu filho é índigo. A maioria, gente, eu vou falar depois dos cristais, rápido, por causa do tempo. Mas a maioria, há milhões de encarnações, são índigos. Existem índigos, sempre existiram, e eles agora estão aos milhões. Então, a maioria das crianças são índigos, mas como é mais chique, a maioria, ah não, meu filho é um cristal, ele veio para me ensinar. Aí você vê um reizinho, um tirano, que manda na família toda e que vai ser um psicopata. Vai ser uma pessoa que vai ter que viver no psicólogo ou no psiquiatra, porque os valores estão invertidos e ele se sente completamente desamado. Porque quem ama educa, como já disse o japonês, que eu nunca lembro o nome dele. Obrigada. Quem ama educa. Nós temos a obrigação de educá-los, nós temos a obrigação de sentar com eles e analisar pelo prisma deles. Nós vamos aprender com eles quando eles crescerem, quando eles forem adultos, porque eles vêm com determinadas metas. Alguns grupos são aqueles que virão para as leis, para a justiça. Nós já estamos vendo aí alguns com 47, 48 anos fazendo diferença. São aqueles que não aceitam a injustiça. Nós vamos ter outros grupos que vêm para as artes, para a música. Nós vamos ver outros grupos que vêm para a filosofia, para os pensamentos, para uma forma mais abrangente. Todos eles, lembrando, estão aqui para serem educados moralmente. Tudo que eles trazem na bagagem é tecnológico, é avanço tecnológico. Eles estão trazendo conhecimento de lá para cá. A obrigação de dar parâmetros, ensinamentos, moralidade é nossa, é uma obrigação. Nós temos a obrigação de ajudá-los a se preparar. Por quê? Porque os índigos estão vindo para serem os pais dos cristais. Vamos parar e pensar. A maioria das crianças que estão nascendo do ano 2000 para cá são de cristais? Não. A maioria das crianças que estão nascendo de 2000 para cá são índigos. Continuam vindo aos milhares. A partir do ano 2000, nós começamos a ter na Terra o nascimento de crianças cristais. As crianças cristais normalmente são filhos de índigos. Eles vieram, porque se a nossa geração, eu falo a nossa, aqueles que têm mais de 60 anos, não está conseguindo lidar com os índigos, imagina com o cristal, que é um ser muito mais desenvolvido. Então, os índigos vieram para preparar o terreno, se prepararem para virem serem pais dos cristais. O número de cristais é muito pequeno. É um número pequeno de cristais que vem. E por que eles têm essa denominação de cristal? Porque esses mesmos psicólogos, quando foram desenvolver os estudos com estas crianças, perceberam que elas tinham não uma aura azul, índigo, mas sim uma aura branca, uma aura cristalina, uma aura como transparente, como cristal, brilhosa e transparente.
Quando nós falamos da aura índigo, aí eu fui alguém pegou uma máquina Kirlian tal, ele viu um azul, viu um rosa. O índigo, ele mantém a aura dele azul o tempo todo, ele não se modifica. Se ele pegar uma máquina Kirlian, vai mostrar que a aura dele é azul. Um vidente vai ver que a volta dele é azul. Isso faz parte do desenvolvimento dele. O cristal, que estão vindo em número menor, eles estão vindo justamente para a transição da Terra. E o cristal é um espírito muito mais elevado. É um espírito que está vindo para, na transição, quando chegar a 2054, quando a transição estiver decorrendo, eles vão ser os dirigentes, eles vão ser os adultos, eles vão estar com 52, 53 anos. Eles estão vindo para as modificações que precisam acontecer. E as indústrias farmacêuticas já estão desenvolvendo novas drogas para as novas crianças que estão vindo de 2000 para cá, que hoje estão com 17, 18 anos. Por quê? Porque estas crianças, como as índigos, elas não aceitam a autoridade que não seja justificada. Elas são muito mais telepáticas do que os índigos. Elas têm uma consciência do conhecimento que elas têm. Elas necessitam, da mesma forma que os índigos, do amor, da família. O que nós não entendemos é que o plano cósmico caminha em grupo. O sistema solar nosso está desenvolvendo em grupo, crescendo em grupo e vai se transformar para um planeta de regeneração em grupo. Nós caminhamos em grupo. O núcleo do grupo é a família. E quando eu falo família, eu falo de seres que se amam e que querem crescer e se desenvolver e se melhorar. Não importa se são 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher, ou um outro núcleo familiar que está ali se agrupando para criar, ou para ajudar, ou para fazer. Não importa, o que importa é o núcleo de amor. O que importa é aquele núcleo que vai passar para aquela criança noções de Deus, de espiritualidade, de amorosidade, noções de grupo, de ética. Aí nós vamos perguntar, como é que eu diferencio, como eu estava falando, todas as crianças com TDAH são índigo? Não, tem aquelas crianças que precisam da medicação, que realmente tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como é que eu vejo a diferença? Nós vamos ver a diferença nas reações, porque o índigo, ele convive muito bem e perfeitamente com outros índigos. O índigo tem uma noção de grupo e de desapego extremamente grande. As crianças que têm déficit de atenção e que têm hiperatividade, não, elas não se dão com ninguém. Elas têm dificuldade de relacionamento. O índigo, ele não tem dificuldade de relacionamento, ele tem dificuldade de entender o status quo que está aí, ele tem dificuldade de lidar com a hipocrisia, ele tem dificuldade de lidar com o desamor, ele tem dificuldade de lidar com coisas que estão dando para ele fazer que não tem sentido. Então não adianta querer pegar uma criança índigo e botar numa escola que ela está do mesmo jeito que era nos anos 50. Não adianta pegar uma criança índigo e querer dar o caminho suave para ele começar a aprender a ler. Nós temos que entender que nós precisamos nos adaptarmos a esta mudança, principalmente aqueles que são psicólogos, que são psiquiatras, são médicos e que são professores. Porque lidar com essas crianças é difícil.
Mas pelo que nós estamos vendo, eu fiz um estudo muito grande em relação a isso, por isso que eu estou dando essa palestra, é que os professores hoje, além de terem dificuldade com os índigos, eles estão tendo uma dificuldade muito maior com os pais desses índigos, porque eles acham que dando coisas, pagando funcionários, pagando a escola, eles não têm mais responsabilidade nenhuma. Então ele cria um tirano que tem uma capacidade e um desenvolvimento intelectual muito maior que o nosso, que o dele principalmente, que o manipula, que chega na escola, a escola tenta chamar esses pais para que eles possam desenvolver uma educação diferente, para que eles possam ajudar a escola, ajudar esses filhos. Esses pais chegam lá e menosprezam, maltratam os professores. Não dão valor ou acham que a escola vai educar esses filhos. Não, a educação é no núcleo familiar. A escola vai ajudar a educar esses filhos no conhecimento, história, matemática, física, a educação, a moralidade, os princípios de ética e do homem de bem, essas crianças vão receber em casa. Aí nós vamos ver diferença do índigo para o cristal. O cristal é mais tranquilo, o cristal é mais calmo, mas o cristal sabe da superioridade dele. O cristal sabe que ele veio aqui para realizar um trabalho. Então ele não aceita a ordem. O índigo, ele não aceita a ordem, ele se rebela, porque ele é mais briguento, ele é mais lutador. Lembra quando eu falei que eles vieram para cá para receber o auxílio moral? Eles vêm aqui com muito conhecimento, mas eles precisam de educação moral. Eles são mais briguentos, eles são mais rebeldes. O cristal, ao contrário, ele é dócil, ele é mais tranquilo. Dificilmente uma criança cristal chora, dificilmente uma criança cristal vai se rebelar ou vai ser mal educada. Mas a criança cristal vai fazer só o que ela quer pacificamente. Ela não vai obedecer, a não ser que ela entenda que aquilo é realmente necessário, proveitoso, que aquilo realmente tem razão de ser. A não ser que ela saiba que aquele pai ou aquela mãe que estão dizendo para ela não façam é verdadeiro através do exemplo, não é hipocrisia. Você não pode fazer, mas eu faço. O cristal é um espírito que tem uma luminosidade, uma passividade, uma tranquilidade maior, mas em compensação, telepaticamente, um domínio muito grande. Então ele tem a capacidade de um domínio mental em torno daqueles que estão em volta dele. Então nós precisamos principalmente nos prepararmos. São poucos os cristais, volto a colocar, não vamos rotular crianças. Muita gente chega para mim, Sandra, você vai falar sobre cristal? Meu filho é cristal, meu neto é cristal. Com todo mundo que eu converso, filho, neto, primo, é cristal. Não, nós temos à nossa volta índigos, nós temos adultos que vieram até antes de 70, índigos, que vão se identificar com toda a colocação do índigo. Nós temos que saber lidar principalmente com o índigo, que é a grande maioria, e temos que assumir a nossa responsabilidade em relação às drogas, que é isto que eu me proponho nesta palestra a colocar com ênfase. Não podemos drogatizar essas crianças para que não sejam drogados adultos, para que não seja um problema na sociedade, um problema muito maior do que nós estamos acostumados a lidar, porque são muito mais inteligentes, têm muito mais capacidades do que nós. Nós estamos numa fase de intersecção que o planeta está se modificando de provas e expiações para um planeta de regeneração. A fase mais difícil é esta fase que nós estamos, que é a mudança, é o quebrar dos ovos para se fazer um omelete. Esta mudança é difícil,
Mas em compensação, todos nós, seja a idade que nós tivermos, nós temos que agradecer muito a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos encarnados aqui e agora, porque a fase de transição é a fase que nós podemos crescer mais, é a fase que nós podemos aprender mais, é a fase que nós podemos resgatar as nossas dívidas, porque nós estamos aqui na obrigação de ajudar um espírito superior que é o índigo. Nós estamos aqui participando de uma mudança de psicosfera, uma mudança de vibração do planeta. Eu vou participar desta mudança ou não, dependendo da minha vontade de querer me modificar, de querer realizar a minha reforma íntima, de querer participar na minha obrigação perante aqueles que estão comigo, principalmente perante as crianças que estão à minha volta. Até onde eu realmente estou ajudando a educar e até onde eu estou participando da deseducação. Até onde eu estou ajudando a formar um ser de bem, um ser moral, até onde eu estou dando toda a minha paciência para um espírito que é mais ativo, porque ele é superior a mim. Ele não vai se acomodar, botar o bumbum na cadeira e ficar vendo uma droga de televisão que não traz nada de bom. Ele não vai ficar na internet com um tablet na mão, fazendo um joguinho que não acrescenta nada. Ele quer entender, ele quer conhecer, ele quer principalmente descobrir como as coisas são feitas. O índigo não destrói, o índigo quer ver como é que as coisas são feitas. O Divaldo tem uma frase que é interessante. Ele fala: se você está com um índigo, dê um brinquedo para ele que seja inteligente, mas que não seja caro, porque ele vai quebrar. Se o seu filho índico se dedica à música, alugue o instrumento, porque em pouco tempo ele vai mudar para outro. Esse ser irrequieto, essa atividade, essa hiperatividade faz parte desta energia desses novos espíritos que vieram. Não tem nada a ver com a hiperatividade daqueles de TDAH que precisam realmente de auxílio. Então, com o conhecimento, nós pais, professores, médicos, vamos poder verificar a diferença daquela criança, se ela realmente precisa de ajuda psicológica ou se ela é um índigo que precisa de paciência, de atenção, de amor, de alguém que esteja disposto a mostrar para ela como é este mundo e como ele funciona da forma correta. Leiam Transição Planetária do Divaldo, assistam às palestras do Divaldo sobre crianças índigo e cristal. Vocês vão ver muito mais coisas do que eu estou colocando, porque eu não tenho tempo para colocar, mas é muito importante, porque nós somos responsáveis por todos os nossos atos e principalmente nós somos responsáveis pelo bem que nós não fazemos. Não existe coincidência, não existe acaso. As coisas que nos são apresentadas são para que nós tomemos uma atitude em relação a elas. Tem um roteiro, tem aquilo que é esperado de nós. Se eu empurro com a barriga, não vou me meter nisso, não, estou aqui bem, não vou sair de casa, não vou tirar meu bumbum da cadeira da frente da televisão para fazer alguma coisa. Nós somos responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer. Todos nós, quando chegarmos no plano espiritual, não podemos alegar a ignorância. Eu não sabia. Não. Todos nós temos na palma da nossa mão todo o conhecimento que nós quisermos. É para isso que a tecnologia está aí. Não é para ficar no WhatsApp passando fofoca e maledicência. É para entrar nessa tecnologia para buscar conhecimento, buscar a verdade, como disse Jesus. Busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Espero que eu tenha sido útil. Tenham todos uma boa semana, uma boa Páscoa. Obrigada.